Olá pessoal, me chamo Karine Nascimento, tenho 21 anos e hoje eu vou vir compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? O que me motivou a tentar tirar minha própria vida e também o que me fez desistir do suicídio e querer, viver novamente. Qual foi a minha motivação para superar a depressão? Bom, o primeiro foi o diagnóstico de depressão. Eu tinha apenas 17 anos e tinha passado por um processo muito doloroso de problemas de saúde, em que eu tive uma fase que precisei ir para UTI, eu fiquei sem andar, sem enxergar. Então tudo isso foi muito difícil para mim, porque tudo começou, eu tinha 16 anos, então era a fase que a gente mais quer viver. E eu acabei desenvolvendo a depressão por conta disso. Então foi aí que começou o tratamento, psicólogo, psiquiatra, tomando medicamento. Mas mesmo assim veio a primeira tentativa contra a minha vida, o primeiro atentado contra a minha vida, onde tinha os remédios que eu sou alérgica e eu tomei esses medicamentos, vários vários comprimidos. Mas felizmente a minha mãe me encontrou, eu já estava desacordada. Ela me encontrou e então me levou rapidamente para o hospital. E com o socorro rápido foi possível reverter a situação. Depois disso, o tratamento foi intensificado, eu comecei a tomar mais remédio e fui melhorando. Os pensamentos suicidas foram desaparecendo. E então foi quando eu tive alta. Eu tive alta do psiquiatra primeiro e no final de 2016 eu tive alta da psicóloga também. Disse que eu já estava conseguindo lidar bem com os meus problemas e não precisaria continuar fazendo terapia. Porém, no início de 2017 eu tive recaída, eu comecei a ter pensamentos suicidas novamente, porque apesar da pior fase dos meus problemas de saúde terem passado, ainda é um processo, Não tem cura, segundo a ciência. Eu acredito na cura só pela fé, mas pela ciência não tem cura para o meu problema de saúde, que é a imunodeficiência. Então eu ainda não consegui arrumar um trabalho, eu tive muita dificuldade de terminar o ensino médio. E tudo isso foi ficando na minha cabeça e eu acabei começando a me sentir um peso, porque eu não podia trabalhar, muitas vezes eu não podia ajudar a minha mãe em casa, porque eu me sinto muito cansada, muito indisposta. E então eu comecei a pensar que para minha família eu era um peso, porque a minha mãe também não trabalha para poder cuidar de mim. A minha mãe desistiu de estudar para poder cuidar de mim. E então tudo na casa acabava girando em torno de mim e eu comecei a me sentir um peso. Eu achava que com a minha ausência tudo ia se tornar mais fácil para minha família, entende? Eu achava que sem mim você ia trabalhar, ia estudar e tudo ia ser bem melhor. E isso foi me motivando cada vez mais a querer me ausentar da vida das pessoas. E então foi quando a vida foi perdendo sentido, eu já não via mais motivo para permanecer. Os meus sonhos pareciam inúteis, eu não conseguia mais ver, ter percepção de futuro. Eu sempre sonhei fazer faculdade, mas pra mim eu comecei a achar que a faculdade era impossível, que eu não ia conseguir passar no vestibular, que eu não ia conseguir frequentar as aulas e tudo mais. Eu não via mais sentido em ter uma família, em ter filhos. Tudo acabou na minha cabeça, nada mais seria
motivação para me fazer feliz. Olá pessoal, me chamo Karine Nascimento, tenho 21 anos e hoje eu vou vir compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? O que é que me motivou a tentar tirar minha própria vida e também o que é que me fez desistir do suicídio e querer, né, viver novamente. Qual foi a minha motivação para superar a depressão? Bom, o primeiro, né, foi o diagnóstico de depressão. Eu tinha apenas 17 anos e tinha passado por um processo muito doloroso de problemas de saúde, em que eu tive uma fase que precisei ir pra UTI, eu fiquei sem andar, sem enxergar. Então tudo isso foi muito difícil pra mim, porque tudo começou, eu tinha 16 anos, então era a fase que, né, a gente mais quer viver. E eu acabei desenvolvendo a depressão por conta disso. Então foi aí que começou o tratamento, psicólogo, psiquiatra, tomando medicamento. Mas mesmo assim, veio a primeira tentativa contra a minha vida, o primeiro atentado contra a minha vida. Onde tinha os remédios que eu sou alérgica e eu tomei esses medicamentos, vários deles, vários comprimidos. Mas felizmente a minha mãe me encontrou, né? Eu já estava desacordada. Ela me encontrou e então me levou rapidamente para o hospital. E com o socorro rápido foi possível reverter a situação. Depois disso, o tratamento foi intensificado, eu comecei a tomar mais remédio e fui melhorando, os pensamentos suicidas foram desaparecendo. E então foi quando eu tive alta. Eu tive alta do psiquiatra primeiro e no final de 2016 eu tive alta da psicóloga também. Disse que eu já estava conseguindo lidar bem com os meus problemas e não precisaria continuar fazendo terapia. Porém, no início de 2017, eu tive recaída, né? Eu comecei a ter pensamentos suicidas novamente, porque apesar da pior fase dos meus problemas de saúde terem passado, ainda é um processo, né? Não tem cura segundo a ciência. Eu acredito na cura só pela fé, mas pela ciência não tem cura para o meu problema de saúde, que é a imunodeficiência. Então eu ainda não consegui arrumar um trabalho. Eu tive muita dificuldade de terminar o ensino médio. E tudo isso foi ficando na minha cabeça e eu acabei começando a me sentir um peso, porque eu não podia trabalhar, muitas vezes eu não podia ajudar a minha mãe em casa, porque eu me sinto muito cansada, muito indisposta. Então eu comecei a pensar que para minha família eu era um peso, porque a minha mãe também não trabalha para poder cuidar de mim. A minha mãe desistiu de estudar para poder cuidar de mim. E então tudo na casa acabava girando em torno de mim e eu comecei a me sentir um peso. Eu achava que com a minha ausência tudo ia se tornar mais fácil para minha família. Então foi quando a vida foi perdendo sentido, eu já não via mais motivo para permanecer. Os meus sonhos pareciam inúteis, eu não conseguia mais ver, ter percepção de futuro. Eu sempre sonhei fazer faculdade, mas pra mim eu comecei a achar que a faculdade era impossível, que eu não ia conseguir passar no vestibular, que eu não ia conseguir frequentar as aulas e tudo mais. Eu não via mais sentido em ter uma família, em ter filhos. Tudo acabou na minha cabeça, nada mais seria motivação para me fazer feliz. E então foi quando em uma noite eu fiquei sozinha em casa e eu decidi, né, que seria aquele momento ideal
como eu já vinha, né, demonstrando de antes que eu não estava bem, então a minha família já estava bastante alerta, né, e evitando me deixar sozinha. Porém, nessa noite, por alguns poucos minutos, eu fiquei sozinha em casa e foi o tempo suficiente. Eu tomo Rivotril, ele tem 20 ml, né? Quando eu tô muito ansiosa, eu sou indicada a tomar 8 gotas no máximo. Eu tomei o frasquinho todo, mais alguns remédios e 1 litro de vinho. A minha intenção era que, como o efeito do remédio, como ele é calmante, eu iria dormir e não ia acordar mais, né? Mas não foi isso que aconteceu. Porque eu lembro que eu acordei, foi de madrugada, né? Na madrugada seguinte, eu acordei, então eu fui beber água e voltei e fui ao banheiro. Então foi quando eu achei uma gilete na pia. E ali naquela gilete eu vi a esperança, né, de conseguir concluir o que não tinha dado certo com os remédios e acabar com toda aquela frustração enorme que eu tava sentindo. Então eu peguei a gilete, levei pra cama, me sentei e lembro-me ter rezado, pedir perdão a Deus por estar desistindo, né, do dom da vida que Ele me concedeu. E eu peguei a gilete e cortei primeiro o pulso esquerdo. Depois rapidamente passei a gilete para outra mão e cortei o pulso direito. Porém, quando eu cortei o pulso direito, eu consegui acertar o tendão. E eu tomei um choque muito forte. E no momento que eu tomei o choque, eu gritei. E a minha mãe ouviu. E a minha intenção era, eu cortaria os pulsos, né? Dormiria, porque eu ainda estava sob o efeito do Rivotril. E de manhã eles já me encontrariam sem vida. Porém, por conta do grito, a minha mãe acordou. E novamente eu fui socorrida. Fui socorrida e fui levada para o hospital. Eu só lembro até o momento em que, após eu ter gritado, eu me deitei e estiquei os braços. E daí eu já acordei no hospital, né? Eu acordei em meio a uma dor imensa, inexplicável. O médico estava costurando o meu pulso e eu não conseguia entender o que era que estava acontecendo direito. Depois então que eu consegui entender mais ou menos o que estava acontecendo. E então bateu aquele desespero enorme de que tinha dado errado de novo e que eu não tinha conseguido de novo. O meu irmão ali do meu lado, né, no rosto dele tava claro assim o desespero, de medo do que podia acontecer, se eu ia resistir, se não, por que eu tinha feito aquilo. E então misturou dentro de mim todo um sentimento de culpa por estar fazendo a minha família passar por aquilo, de dor, né, e de pensar, e agora como que vai ser para me recuperar desses cortes? Mas o sentimento que vinha mais forte era justamente o de frustração. Eu falhei mais uma vez. Voltei para casa, continuei tendo crises horríveis, crises depressivas horríveis, em que eu chorava desesperadamente, sem um motivo prévio. Não precisava acontecer nada, apenas batia aquele sentimento de tristeza, de desespero, e eu chorava, 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 como se tivesse morrido uma pessoa que eu amava muito. Sabe, como você fica aquele desespero que você não sabe o que fazer, você só chora, como se o mundo estivesse acabando. E no meu pensamento, qual seria a próxima alternativa que daria certo? Era só isso que passava na minha cabeça. Eu lembro que eu falava entre as crises, era uma pergunta que eu fazia muito pra minha mãe. Mãe, se eu não conseguir
a senhora me perdoa? Porque o único sentimento que eu tinha era que eu não queria mais permanecer viva. Eu não queria mais. E era tudo muito, muito, muito difícil. Ao mesmo tempo que eu via todo o sofrimento da minha família, que eu via todo o amor e ao mesmo tempo todo o desespero que eles tinham de imaginar me perder, eu só pensava que era o melhor a acontecer. Que o melhor era eu não estar mais aqui. E então foi quando, né, a minha mãe, de maneira especial, mas o meu irmão, mas também toda a família, boa parte da família, começou a me apoiar. Eles me deram um apoio, um carinho, uma compreensão tão grande que eu comecei a perceber que, na verdade, eu não era um peso. Que eles fazem tudo por amor. Que para eles é muito mais importante que eles precisem cuidar de mim do que não me ter para cuidar. Então, a minha cabeça começou a mudar. Católica já de berço, a minha família é católica. Foi quando eu tive o apoio do padre. Então, eu recebi conselhos e um apoio grande. Isso também foi essencial. Eu vi ali também uma luz, uma esperança, uma força muito forte. Então eu comecei a rezar, eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a acreditar de novo que existia esperança. E os amigos também foram muito importantes. Amigos que estavam ali o tempo todo. Amigos que escutavam meus áudios chorando, minhas lamentações e me davam apoio com toda a paciência, com todo carinho. Então, após a recuperação, né, quando os cortes já estavam cicatrizados, que foi um longo processo de recuperação, não só a questão psicológica, mas, né, também os cortes. Eu fiquei com as duas mãos totalmente imobilizadas, então eu não podia fazer absolutamente nada. Eu dependia de outras pessoas para tudo, para comer, para beber, para escovar os dentes, para absolutamente tudo. Eu não podia fazer nada. Veio o que eu chamo de superação, né? Foi quando os cortes deixaram de me incomodar, quando o preconceito deixou de me incomodar, que foi uma coisa que doeu muito. Eu comecei a sofrer o preconceito, ter o primeiro impacto com o preconceito ainda no hospital, quando as enfermeiras não queriam me aplicar a medicação por conta dos cortes ter sido causada por mim mesma. Então depois disso vieram outras críticas, as pessoas perguntam, como você resolve seus problemas? Cortando os pulsos? Você é tão madura, né? Não é o que os seus pulsos dizem, esse tipo de comentário. A maneira como as pessoas olhavam para os meus braços, com aquele olhar de repugnância, de reprovação, que sem nenhuma palavra já machucava bastante. Então, quando esses olhares pararam de me incomodar, quando eu deixei de ter vergonha dos cortes, quando eu deixei de esconder os cortes, eu considerei que eu tinha superado essa fase. Foi então que eu vi que isso tinha sido uma fase muito ruim, foi uma fase péssima, mas foi importante para o meu crescimento, foi importante para mim perceber a importância da minha vida e a importância que eu tenho para minha família e para os meus amigos. E eu tomei isso como uma missão, né, para mim, para minha vida. Eu costumo dizer que os cortes, eles foram um sinal do desespero, mas as cicatrizes, elas são e sempre,
né? Vão ser a prova da minha superação. Eu fui até o fundo do poço. Eu desisti de tudo, mas eu consegui me reerguer. E se eu posso, você também pode. O seu amigo que tá passando pela mesma coisa também pode. Qualquer pessoa pode. Pode superar também. Pode encontrar um sentido novo para a vida. E eu decidi que eu deveria, que eu tinha que mostrar isso para outras pessoas. Que eu tinha que dar esse apoio que eu e a minha família não encontrou. A gente teve que lutar meio que às escondidas, assim, às escuras, na verdade. Porque a gente não sabia como lidar. E eu falei, eu vou passar para as outras pessoas como elas podem superar, como eu consegui, como elas também podem conseguir. E foi aí que veio a motivação para criar esse canal, com o intuito de não só expressar a minha história, o que eu senti, o que eu passei, como eu superei, mas também para poder ajudar as pessoas que passam pela mesma situação, que sentem a mesma coisa, dar uma luz. Então, se você se identifica com qualquer das coisas que eu falei, ou você conhece alguém que passa pela mesma coisa, compartilhe esse vídeo e peço também, deixe nos comentários se tem alguma dúvida, se quer que eu explique melhor sobre algum tema, dê sugestões dos próximos vídeos. Comentem também, né, se possível, sobre esse, o que vocês acharam, porque assim fica mais fácil para mim dar um direcionamento, né, dos próximos vídeos, pelo que vocês queiram e precisem ver, tá bom? Um grande beijo, que todos fiquem com Deus, paz e muito amor no coração.